Muito bem, vamos falar de aquisição de imagens estáticas, fotografias principalmente. A gente está falando de imagens que a gente chama de raster, por causa da tecnologia da televisão, isso é lá de trás. Você pega e monta a imagem com pontos. Na verdade, ponto não tem dimensão, ele só tem posição. Então a gente usa pixels, que são quadradinhos. Então a gente divide a imagem na largura e na altura em pixels, né? Então hoje a gente trabalha com uma imagem Full HD, por exemplo, de 1920 pixels na horizontal por 1080 pixels na vertical. Aí já tem 4K, tem HD normal que é 1024 por 720, se não me engano, uma coisa assim, tá? Agora, na fotografia a gente tem outras resoluções, depende da máquina, do equipamento que a gente usa. Então, a gente pode conseguir menos ou mais do que isso, tá? Pois bem, como é que eu escolho? O que eu vou fazer? Primeiro vamos analisar aqui uma foto que eu selecionei no Wikimedia Commons, tá? É essa foto aqui. Opa! Essa aqui sempre, eu espero que esteja na posição certa. Essa foto aqui, tá? Um Bambi e sua mãezinha, tá? Repara que eu já procurei uma foto que tivesse várias resoluções. Então essa foto aqui ela está sendo apresentada com 741 pontos por 599, tá? 741 na horizontal e 599 na vertical. Porque ele já tem um esquema aqui no Wikimedia Commons de pegar e mostrar sempre a imagem de redimensionado para caber dentro de uma janela de tamanho específico, se eu não me engano 800 por 600, tá? Mas a foto em si não tem essa dimensão. Por exemplo, aqui ele diz que o arquivo original tem 4.202 pontos por 3.399 pixels. Olha que não é ponto, tá? A gente está acostumado a falar ponto, mas não é ponto, é pixel. Para aquele detalhe assim, ponto não tem dimensão, portanto não pode ser um quadradinho, não pode ser redondinho, não pode ser triangular, não pode simplesmente ser fabricado pela indústria. A indústria não consegue fabricar nada sem dimensão. Então é pixel, que tem a dimensão. Agora, quais são os tamanhos dessa imagem? Tem ela aqui na apresentação com esse tamanho que eu já falei, 741 por 599. Tem ela no tamanho original, metade do tamanho original, ou um pouco menos diferente, tá? Outra resolução. Professor, você estava falando tamanho, agora está falando resolução. Repara que o quadro é esse aqui, ou seja, o enquadramento da imagem foi pego esse aqui. Mas eu posso dividir essa área em tantas linhas por tantas colunas. Tá? Então, é a resolução do quadro em termos de quantos pixels você vai usar. Então, é isso que ele está fazendo aqui. Eu peguei aqui 3 tamanhos. O original, o bocado menor aqui, quase um quarto do tamanho, e o outro aqui que é basicamente metade desse de cá. Tá? Não exatamente. Vamos ver o que eles estão mostrando aqui. Ó. Esse aqui seria o tamanho original. Olhando mais de perto aqui, você vai ver que ele tem uma qualidade. O próximo seria reduzido, é esse de cá. Francamente, olhando aqui a imagem, ele parece que tem uma resolução melhor, tem mais detalhes do que o anterior. Ele também tem um detalhezinho que essa área aqui, depois da cerca, ela está mais branca, está refletindo mais luz do que na imagem anterior. A imagem anterior também embaçada. Eu também reparo que a cerca não está lá muito detalhada, principalmente as linhas horizontais. Isso é problema de foco. Aqui ela está melhor. E finalmente essa de cá é a imagem menor. Só que esse é o tamanho dela original. E esse é o tamanho dela ampliado. Tá? Então, se eu prestar atenção aqui na grade, eu vou ver que tem bem menos detalhe. No olho da fêmea aqui, da mamãe, também está meio esquisito. Desculpa. Tá. Aqui essas ruguinhas que ela tem, essas dobrinhas que ela tem no pescoço aqui, não aparece tão bem quanto aparece aqui. Aqui ela aparece com mais detalhe, aqui também embaçada, tá? Isso porque o que acontece é o seguinte: quanto mais ponto você tiver, mais informação você tem sobre a imagem, né? Então, uma imagem com maior resolução, e aí no caso eu estou falando disso aqui,
tá? Aqui, aqui e aqui foram as que eu peguei, tá? Essa aqui, que é o original, tem uma resolução maior, tá? Tem mais informações a respeito da imagem, do quadro que eu peguei. Essa aqui vai ter um pouco menos e essa aqui vai ter bem menos, tá? Tá, e daí, o que se interessa? Olha, o que interessa é que eventualmente eu não vou pegar essa imagem toda para usar no meu trabalho, eu vou pegar um pedaço dela, tá? Se eu for usar ela toda também, não faz muito sentido eu ter que trabalhar com ela com pouca quantidade de informação. Se eu pegar essa de cá, que é aquela menorzinha aqui, essa aqui, tá? Se eu pegar essa aqui para usar, eu tenho menos informação. Se eu reparar essas folhagens aqui, eu vou ver que ela só está em uma mancha, não tem o desenho, não vejo o desenho das folhas. Nessa aqui eu já vejo, tá? Porque já é mais próximo do original, e essa aqui mais ainda, tá? Eu desconfio que essa foto aqui no original ela não era de 4.000 pontos, ela foi ampliada. E por que eu estou achando isso? Porque nessa imagem aqui, que é a de resolução média, tá, das três que eu peguei, ela parece mais detalhada do que na outra, que tem mais pontos. Nessa aqui que tem mais pontos, ela parece ligeiramente desfocada. Nessa terceira aqui, que é a que tem menos pontos de todos, ela parece muito desfocada, tá? Por que ela está muito desfocada aqui? Porque eu tive que ampliar ela para poder ela ficar no mesmo tamanho que as outras, tá? Ela tinha sido reduzida e eu ampliei ela. Além disso, tem uma coisa também que é a quantidade ou a profundidade de cor que o pessoal falava, sei lá, talvez uns 20 anos atrás. Hoje a gente não via falar muito disso. A gente vê falar só de true color, né, cor verdadeira, coisa e tal. Basicamente o pessoal já rompeu a limitação de espaço de armazenamento e aí passa a sempre trabalhar com cor verdadeira, mas você pode reduzir um pouco. Então, quando a gente vê uma diferença de brilho aqui na parte da palha, aqui atrás da cerca, é muito por conta dessa profundidade de cor, tá? A imagem pode ser mudada. Pois bem, e o que acontece? Se eu pego uma imagem grande, que nem essa aqui, que é a original, tem 4.000 pontos por 3, 4.000 por 400, 4.000 cacetada, eu tenho muita informação a respeito da imagem. Informação bastante para eu poder jogar fora, seja cortando e usando só um pedaço dela, ou seja porque eu vou reduzir, eu posso reduzir ela. Me perdi aqui. É que eu estou olhando aqui que tem um maisinho aqui, a lupa, então significa que eu posso ampliar. Aqui eu ampliei. Isso aqui é a imagem na resolução normal dela. Para ela aparecer assim, ela tem que ser reduzida. Nessa de cá, provavelmente, ela também é ampliada, mas não tanto, tá? A redução não é tanta. E nessa aqui a gente já viu que ela está ampliada aqui e que ela voltou para o normal. Pois bem, a questão é, quanto mais informação eu tiver, mais facilidade eu tenho depois para trabalhar, tá? Quanto mais informação eu tiver, mais definição eu tenho de foco, de qualidade de cor, de luz, tudo mais, tá? Então, esse é a primeira coisa que eu vou buscar. Pegar o meu quadro, resolver ele com o máximo de qualidade em termos de quantidade de pontos, resolução de pontos, e também com o máximo de resolução de cor que eu puder, porque isso vai me dar uma garantia melhor, tá? Outra coisa que eu vou considerar aqui é a seguinte. Isso aqui é uma foto, não tem a animação aqui, infelizmente. Se tivesse animação até gostaria de mostrar para vocês. Mas isso aqui é um esquema de como é que funciona uma máquina fotográfica. Aqui onde está o dedo do rapaz aqui, é o chamado foco da lente. É o eixo da lente. É o ponto onde você considera que a luz atravessa a lente para ser projetada no sensor aqui, ou filme, ou sensor de imagem aqui atrás, tá? E aqui estão os objetos que ele está observando. Fica claro que se eu aumentar a distância desse ponto para esse ponto aqui, ou seja, isso é o que a gente chama de distância focal, tá? Aumentar a distância do foco da imagem ao sensor, obviamente que eu vou fechar o ângulo dessas duas linhas verdes aqui, dessas duas varetas verdes. Fechando o ângulo, então quando eu olhar aqui nos objetos, eu vou ver que também fechou o ângulo, né? E então o meu quadro se reduz. E eu ainda não peguei a imagem.
eu tenho uma resolução padrão no meu sensor aqui. Ele não pode pegar mais do que aquilo, tá? Aquilo é o máximo que ele consegue pegar. Então, se eu fechar o quadro, eu consigo, mantendo a mesma quantidade de informação, mas como eu diminuí o meu quadro, então daquele quadro eu tenho mais informação, tá? E isso me traz a um outro gráfico. Todos esses gráficos que eu peguei aqui são da Wikimedia Commons, me leva para esse gráfico aqui, ó. Eu achei muito interessante, nunca tinha visto esse desenho, apesar de já ter noção dos conceitos que ele está mostrando aqui. Mas ele pegou aqui uma câmera fotográfica, provavelmente digital, tá? E está mostrando quando a distância focal, tá? Length focal, distância focal, comprimento focal, for de 12 milímetros, 24 milímetros, 50, 100, 200, 400, 800 e 1600 milímetros. Você já viu esse troço aqui? Se você já viu aquelas cenas de esporte que o cara está fotografando futebol e tem uma lente assim que parece o tamanho de um braço, comprida, normalmente é aquela lente que o cara pega a trava da chuteira na canela do atacante, lá do outro lado do campo, tá? É uma lente de 1600 milímetros. Que tem o quê? O campo de vista dele, ó, field of view, que vai definir o quadro que ele pega, tem uma abertura só de 1%, 1 grau. Não é 1%, não, desculpa, falei besteira. É 1 grau. Se for 800, 2 graus. 400 milímetros, 4 graus. 200, 8 graus. 100, 16 graus. 50, 32 graus. 24 milímetros vai dar 62 graus e 12 milímetros dá 100 graus de abertura, né? Ou seja, repara também que o ângulo aqui, que ele está mostrando, conforme vai mostrando o ângulo, ele vai mostrando a distância focal. Isso também diz respeito ao seguinte: quanto maior o zoom que eu tenho, quanto maior a distância focal, mais longe eu pego detalhes. Tá? Eu pego os detalhes que estão lá mais na frente. Se eu tiver com uma lente de 12 milímetros, tá? Que eu pego um ângulo muito aberto, o meu quadro é muito amplo, mas eu não pego muito detalhe. Tá? Isso me leva ao quê? Me leva às diferenças dos equipamentos que eu tenho para fotografar, tá? Para usar, para fazer minhas aquisições de imagem. Nesse ponto eu vou, então, passar para um próximo vídeo, que eu vou mostrar alguns equipamentos que eu posso usar e analisar o que eles estão me oferecendo em termos de distância focal e campo de vista. Tá? Voltamos em breve. Vamos ver aqui, cadê? Tá. Beleza. Pois bem, então vamos dar uma olhadinha aqui em alguns equipamentos que a gente pode usar para fazer nossas aquisições de imagem, além, obviamente, de pegar alguma imagem disponível na internet. Já discuti esse assunto antes. Bom, quais são os equipamentos que a gente pode ter? A gente pode ter a própria webcam do computador, também serve para fazer aquisição de imagem e fotografia. A gente pode ter uma webcam dessas portáteis que você coloca em cima da tela do computador, da televisão, sei lá, tá? Com conexão USB. Tem até microfone, o microfone dela está aqui, para pegar o som e fazer filmagem, como está fazendo agora. Nós temos o velho e bom celular, smartphone, com uma câmera traseira e uma câmera frontal, ou vice-versa, depende de como o pessoal fala. Tá? Eu não trouxe nenhuma máquina fotográfica compacta, que foi a minha primeira máquina fotográfica digital, por exemplo, era uma máquina fotográfica compacta. Mas eu trouxe aqui as duas máquinas não compactas que eu tenho. Essa aqui foi a primeira que eu comprei, tá? Uma D40 Nikon. Tá? E depois eu tive uma sobrinha e passei para esse aqui, que é uma Nikon D3100. Eu não sei onde está a identificação dela aqui, mas é uma D3100. Tá? A identificação está aqui embaixo. Vamos analisar a característica de cada uma. Primeiro, vamos dar uma analisada aqui no meu celular. Isso aqui é a espessura do meu celular. Bom, é bem verdade que quando eu considero o tamanho o tamanho da minha lente aqui, ó, tá? Do lado de cá. O tamanho da minha lente aqui, apesar de ter esse olhão todo em volta, a lente é só essa bolinha do meio. Tá? Aliás, uma bolinha no meio da bolinha. E considerando os motores miniaturizados que se usa, por exemplo, aquele que faz o celular vibrar, né? Provavelmente eu tenho alguma mobilidade aqui na lente para poder executar aquela mudança de distância focal. E como o meu sensor é minúsculo, é uma bolinha muito pequenininha aqui dentro, então, comparando o tamanho dele
com a distância focal que ele consegue dar aqui dentro, tá? Ele acaba fazendo o equivalente àquela gráfico que eu mostrei para vocês antes, a distância focal de 12 até 1.600 milímetros. Mas aquilo ali é para uma máquina fotográfica que nem essa aqui, tá? O sensor que tem um determinado tamanho. A compacta tem um sensor de um tamanho diferente, tá? Uma proporção inclusive diferente também. Pois bom, mas além disso, essa distância focal aqui só vai ajustar para ajustar o foco, para pegar o foco mais perto ou o foco mais longe. Só isso que ela vai fazer. Inclusive ela faz normalmente automaticamente, você não tem muito controle sobre isso, tá? Enquanto com máquinas fotográficas você teria um controle para você fazer o foco mais justo ou menos justo conforme você queira, tá? E seja capaz também. Eu, por exemplo, não tenho uma visão boa para isso. Mas no final das contas, uma coisa que eu já sei é que essas câmeras de máquina fotográfica elas são muito boas para fazer uma grande angular, tá? Ou seja, ela trabalha normalmente na faixa dos 100 a 64 graus, tá? Lá naquele gráfico que eu olhei, seriam os comprimentos, as distâncias focais menores, de 12 a 24 milímetros mais ou menos, o equivalente a ela, tá? Então significa que eu não consigo fazer um zoom que aproxime muito um objeto. Ah, professor, mas a minha câmera faz. Essa aqui também faz. Essa aqui eu consigo fazer um zoom de 4x, como eles chamam, tá? Ou seja, amplia a imagem 4 vezes. O que é que isso significa? Significa que ele faz parecer uma coisa estar mais perto. Mas como é que ele faz isso? Naquele gráfico que eu olhei, que o rapaz está com o dedinho lá, coisa e tal, aquilo acontece da seguinte maneira. Aqui. Aquilo acontece da seguinte maneira. Quando ele volto mais uma aqui. Quando ele aumenta essa distância aqui entre o foco da lente e o anteparo ou o sensor da máquina, tá? Então esse ângulo aqui fecha, e portanto o objeto que você está mirando parece que está mais perto, porque ele vai ocupar uma área maior do quadro, porque o quadro diminuiu, tá? Só que essa máquina do meu celular não é capaz de fazer isso numa escala sensível. Então o que ele faz? Ele faz isso através de processamento, algoritmo. Então o 4x dele lá, 3x, 3x,5, 3.25, isso aí é porque ele está aumentando ou diminuindo a imagem, mas só em termos de software. Ele está aumentando o tamanho dos pontos. E com isso ele acaba perdendo informação também, tá? Fica um troço meio esquisito. As máquinas digitais mais antigas que eu tenho, que eram as compactas, ela tinha esse problema. Você tinha um zoom óptico, que a lente conseguia dar o zoom até determinado ponto, e a partir daquele ponto que ele não consegue mais aumentar essa distância focal fisicamente, é o que ele faz. Ele pega e multiplica, vai multiplicando, vai ampliando os pixels que ele consegue ver, e acaba que a imagem começa a ficar indentada. E chegava até o ponto, eu tenho uma foto que eu tirei dos meus filhos quando eles eram pequenos, que isso fica bem característico. A foto ampliou tanto a imagem na máquina fotográfica que a foto começou a ficar com uns pontos de mancha, que era muito normal de acontecer. Essas máquinas hoje de celular conseguem resolver isso um pouquinho melhor, os algoritmos melhoraram. Porém, basicamente limita elas até um determinado zoom de 4x, como eles falam, né? Os meus dois celulares, mais o terceiro que eu parei de usar, que quebrou a bateria, fazem zoom óptico até o zoom digital, o zoom dele total até 4x apenas, tá? Mais do que isso ele não faz. E normalmente ele não faz o zoom óptico. Vamos passar então agora. Aqui para. Eu espero que tenha dado tudo certo com a troca de tela. Para o nossa webcam. A webcam até tem uma profundidade bem maior do que o meu celular. Tá? Então ela conseguiria fazer uma distância focal real maior. Na realidade ela tem aqui um pouquinho mais de eletrônica básica, e aí ela usa mais volume, coisa e tal, e muito aqui é simplesmente a caixa, para ela ficar facilmente manuseável. Tá? No final das contas ela não tem uma distância, um ajuste de distância focal tão bom quanto o celular, muito pelo contrário. Se bobear, o celular tem mais
recurso do que uma webcam. Tá? Mesmo uma webcam de boa qualidade vai ter algum probleminha desse tipo assim. Outra coisa é que, por exemplo, eu não uso aquele sistema operacional que todo mundo usa e, de repente, o sistema operacional que eu uso não tem um drive, não ganha um drive do fabricante da webcam para o sistema que eu estou usando. Tá? Eu tenho certeza que o drive que eu estou usando permite que eu use ela sem surpresas, né? Sem nada escondido nela. Porém, de repente, eles escondem na fabricação e na produção do drive para acionar ela, escondem alguns segredos que eles consideram como segredo industrial, que escondem tão bem escondido que depois ele não pode ser usado na montagem de um programa não comercial, em software livre, por exemplo, para eu usar a câmera. Então a câmera acaba ficando com as suas capacidades limitadas. Tá? Detalhe, na webcam eu basicamente estou limitado às resoluções comuns de computador. Então, por exemplo, essa webcam aqui, ela faz até o HD, tá? 720 pontos na altura, pixels na altura, e faz as outras resoluções menores, como essa webcam que eu estou usando aqui, tá? Que é a do notebook, ela também faz as resoluções dela de acordo lá com a capacidade da webcam com o sistema operacional. Já no celular, uma coisa que normalmente limita a sua resolução é a tela em si. Tá? Então, normalmente ele pega, para poder se tornar um aparelho atraente para o público consumidor, ele pega e tenta usar a maior resolução possível de tela. Então tem aquele celular que usa a tela retina, né, que é uma quantidade absurda de pontos, que muitas vezes a nossa retina não consegue perceber, mas está lá. Então aí, opa, legal, eu trouxe assim com imagem fantástica, e a câmerazinha dela vai dar conta de preencher aqueles pontos todos lá. Tá? Provavelmente o nome retina vem mais do sensor da câmera do que da tela em si, mas eu usei na tela também que fica legal. Tá? E pulando as câmeras digitais compactas, aí eu chego nas... Por que estou pulando? Porque eu não trouxe, tá? Mas eu posso dizer para vocês uma coisa. As câmeras digitais compactas, elas surgiram antes das câmeras digitais não compactas, ou profissionais, ou semi-profissionais. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso pelo seguinte: as câmeras fotográficas se desenvolveram desde, sei lá quando, mas bem antes até de aparecer o computador, e elas se desenvolveram com as tecnologias da época, com as tecnologias da fabricação das coisas que podia usar, que precisava usar com ela, somente os filmes, né? E então elas usavam uma área basicamente diferente do que a gente usa hoje. A televisão também influenciou nisso, porque naquela época eu lembro que a gente usava monitores CRT, raio catódico, que basicamente usava uma tela de televisão, com uma resolução talvez já para o final um pouquinho melhorada, coisa e tal, mas era basicamente uma tela de televisão. E a tela de televisão tinha uma proporção diferente dessa tela que eu estou olhando aqui. Essa tela que eu estou olhando aqui, ela tem uma resolução de 1024 pontos por 720, ou 1920 pontos por 1080, tá? Respectivamente, HD e Full HD. Mas antigamente, as telas eram CGA, VGA, Super VGA, aí depois já veio HD. A Super VGA era 800 por 600, ou seja, a proporção dela era o seguinte: 4 na horizontal, 3 na vertical, 800 pontos na horizontal e 600 na vertical. Tá? Então era uma resolução diferente. Isso na televisão, que veio para o computador. E as câmeras digitais apareceram para quê? Para permitir que eu tivesse fotos diretamente no computador. Tá? Facilitou um bocado de coisa, prejudicou outras tantas. Quem inventou muito da tecnologia das câmeras digitais acabou falindo, porque era um grande fabricante, era o maior fabricante de películas fotográficas, né? E vida que segue. Mas depois de tecnologias de cinema, não sei mais o que, apareceram as telas widescreen, telas larga, né? Tela com largura grande. E aí nós passamos a trabalhar com uma proporção de 9
por 16. Tá? Então, quando eu falo em HD, eu estou falando em 1024 na horizontal, 720 na vertical, e se eu for olhar, a proporção disso é 9 por 16. Tem umas outras resoluções meio maluca. Por exemplo, se eu olhar o celular, a tela dele é widescreen. Tá? Ela não tem uma proporção de 9 por 16, ela tem uma proporção que a horizontal é ainda maior proporcionalmente falando em relação à vertical. Tá? Então existem resoluções meio mandrake aí. Meu notebook mesmo tem uma resolução diferente de tela, mas é bem próximo do 9 por 16. E eu posso inclusive ajustar ele para 9 por 16. Tá? Tudo isso por quê? Por conta da capacidade do fabricante fabricar telas com pontos ou unidades de informação luminosa que tem um determinado tamanho. A indústria não consegue fazer ponto, porque ponto não tem tamanho, ponto só tem posição. Então, para a indústria fazer, ela tem que fazer alguma coisa que tenha algum tamanho mensurável. Então, vem o pixel, né? E aí, por conta da qualidade, da possibilidade de fabricação, a gente acaba tropeçando nessas coisas. Então, eu tenho uma tela aqui que não é exatamente 16 por 9 ou 9 por 16. Tá? Mas vamos lá. Voltando à minha máquina fotográfica, então. A fotografia normal, tradicional, tem lá as máquinas de grande formato, como eles chamam. Tem algumas máquinas especiais que têm formato meio diferenciado. Mas, basicamente, as máquinas fotográficas tradicionais, inclusive as que eram compactas, mas não eram digitais compactas, elas normalmente trabalhavam com uma tela, um canva, um espaço, um quadro de 2 por 3. 2 por 3. Ou, se você botar ela em pé, 2 na horizontal e 3 na vertical. Tá? Pois bem, então, é proporcionalmente diferente de 9 por 16 e também proporcionalmente diferente de 3 por 4. Tá? 3 na vertical, 4 na horizontal, que era usado na tela de televisão e, portanto, na tela dos computadores mais antigos e, portanto, na tela das máquinas digitais compactas. Quando fizeram as máquinas digitais profissionais ou semiprofissionais, o pessoal pegou e adotou um tamanho de tela, um tamanho de sensor na proporção das fotos predominantes antigamente, que era a 2 por 3. Tá? Então você tirava a fotografia, depois você ampliava elas e fazia foto, imprimia a foto em 6 por 9 ou 8 por 12, alguma coisa assim. Tá? Então os álbuns, já tinha aqueles álbuns, que eram uns caderninhos cheios de envelope, que você ia lá, levava um filme para revelar, o cara revelava o filme, imprimia as fotos para você e você botava as fotos ali naquele envelope. Aquele envelope tinha proporção de 2 por 3, que era o tamanho das imagens que a gente tinha lá. Tá? Então basicamente o que eu tenho que fazer aqui. Mas, como eu estou sempre tentando pegar o máximo possível de informação, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar um recurso dessas máquinas aqui, tá? Que é o seguinte, essa máquina aqui é a mais antiga, e essa máquina aqui é a mais nova. Tá? Se eu comparar as duas, eu vou ver que as duas têm praticamente o mesmo tamanho, tá? Porém, a lente de uma é menor que a lente da outra. Tá? A gente chama isso aqui, na verdade, de barril. É um nome que o pessoal tem usado no meio fotográfico, chamar a lente de barril. Porque simplesmente ela parece um barrilzinho. Tá? E o detalhe dessa lente aqui, por que uma é maior que a outra menor? Bom, essa lente aqui, por exemplo, é uma 55-200. Significa que eu consigo dar um zoom nela e aumentar a distância focal. O sensor vai estar aqui. A distância focal mínima dela, do centro do foco da lente até o sensor, é de 55 milímetros. Quando eu aumento aqui, então a distância focal passou para 200 milímetros. Tá? E depois disso ainda tenho o foco. Tá? Então tem o foco que vai fazer ele pegar a imagem mais exata em determinado ponto da distância que a lente consegue cobrir. Tá? Então vai do infinito até o mais perto possível, que cada lente, o mais perto possível não é aqui. O mais perto possível é alguma distância à frente da lente. Tá? Essa aqui, por exemplo, consegue pegar, na função macro, ela consegue pegar uns 70 centímetros à frente. Né? Seriam 3,5 palmos do meu de distância. Tá? Então, se eu botar a lente aqui, assim, ela vai conseguir focalizar ali atrás. Tá? Mas ela não consegue, se eu botar aqui, tá? Nessa distância aqui, por exemplo, vamos ver? Nessa distância aqui ela não consegue focalizar o meu rosto, porque está muito perto. Tá? Então, fechei o barril aqui. E a diferença então que eu tenho aqui nessas duas máquinas?
A máquina me dá diferença na resolução do quadro. Essa aqui ela é mais nova, ela tem um sensor mais avançado, ela faz uma resolução de imagem maior do que essa aqui. Essa aqui pega o quadro e resolve ela com menos pontos. Tá? Ou seja, eu tenho menos informação nessa máquina do que nessa máquina. As lentes são intercambiáveis. Eu posso tirar a lente daqui, ó. O sensor está atrás desse espelho aqui. Eu tiro a lente da outra máquina também. Tiro a lente da outra máquina e eu vou fazer o quê? Vou trocar as lentes. Então passo a lente de uma máquina para outra e de outra para uma. Em tempo, a lente que eu tirei da máquina mais nova é a original dela, e a lente que eu tirei da máquina mais velha, na realidade não é original, ela nem é da mesma marca, é de outra marca, mas ela é feita para adaptar e usar numa máquina Canon, Nikon, tá? Detalhe que essa aqui, que é original, como é uma máquina semi-profissional, ela vem num kit para um usuário comum, que nem eu, pegar a máquina e sair fotografando. Então fazer festa de casamento, festa de aniversário, fotografar criança, não sei o que, coisa e tal, são fotos de ambiente fechado. Então ela faz de 18, deixa eu ver se eu consigo ver aqui, ó, 18 milímetros, tá? Então aqui, esse ponto aqui dá o foco dela, a distância focal, então ela vai de 18 milímetros até 55 milímetros, tá? Enquanto que esta aqui, que já está meio bagunçada, ela já foi uma câmera reformada, ela vai de 55 até 200, ou seja, essa aqui vai até uma determinada distância focal e essa aqui pega dessa distância focal para frente, tá? Funciona bem, apesar de que, como ela é muito velha, reciclada, refeita, né, reformada, os números dela tá tudo apagado, então já dançou, só se mandar reformar de novo, tá? Enquanto que isso, essa outra aqui, ela faz de 70 pontos até, deixa eu trocar, até 300 pontos. 300 milímetros de distância, 70 a 300, tá? Então a distância focal dessa aqui, essa aqui pega bem mais longe, dá uma ampliação bem maior do que as outras duas que eu tenho aqui. Essa máquina aqui é capaz, inclusive, de filmar, e aí tem um problema, eu detesto filmar. Primeiro que eu não gosto de filmar, segundo, que com essa lente aqui, o motor dela é muito barulhento. Então, para ela pegar foco, fica e o barulho aparece na gravação, né? Essa outra máquina aqui já não é capaz de filmar, então não teria o problema de eu usar aquela lente. E se eu for filmar na outra máquina com essa câmera aqui, essa lente aqui, essa lente é silenciosa, então não dá problema, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? De acordo com o equipamento que eu tiver, eu vou usar, para pegar uma imagem, uma fotografia, eu vou usar aquele equipamento que está disponível, que tem a melhor qualidade, vai me dar a melhor qualidade de imagem. Considerando o quê? Considerando a resolução de pontos, a qualidade de foco, e o quadro e as cores, tá? Porque a resolução de cor também influencia aí. No caso das máquinas que a gente tem hoje, praticamente a cor é quase que o de menos, tá? Então a questão fica mais mesmo na questão da resolução de pontos, né? A resolução da imagem que eu vou fazer, tá? Então no próximo vídeo eu vou mostrar uma comparaçãozinha daquela foto do Bambi com a mãe dele, para a gente ver o que é essa questão dos pontos que eu estou falando, tá? Voltamos em breve. Voltando aqui rapidamente, para a gente discutir uma coisinha aqui. Eu falei sobre os equipamentos que eu posso ter e destaquei que eu sempre vou tentar pegar o máximo possível de informação, porque isso faz parte, inclusive, do custo de aquisição do material que eu vou usar na minha obra de mídia, né? E eu vou, então, fazer o seguinte. Eu vou aqui falar da aquisição de imagens na internet. Bom, não vou discutir mais a questão de direitos autorais, tá? Eu só vou fazer o seguinte, eu vou mostrar que eu vim aqui no Wikimedia Commons, tá? Porque aqui eu sei que todo o material que eu pegar aqui vai estar com alguma licença que eu possa usar. Se eu for pegar em outro lugar, tem uma licença lá que às vezes diz que todo material é livre de propriedade intelectual, mas não tem garantia, não dá garantia para isso. Tá? E eu não vou arriscar o meu nome ou o nome do meu cliente
pegando um material que não tem garantia. Nesse aqui, se eu olhar, eu vou ver que tem o nome do cara que mandou, tá? Trabalho pelo carregador, o autor que fez, coisa e tal, qual a licença que está aqui, está tudo certinho. Se alguma coisa que tiver errado, o pessoal vem cá e corta, não deixa de ficar aqui dentro. Tem um monte de gente tomando conta desse negócio, tá? Não é que nem aquele outro site lá comercial, que você pode pegar uma foto que diz que quem subiu foi fulano, que eu falo, mas você não sabe se foi ele que tirou a foto, se não foi, é um horror, tá? Então, eu vou pegar aqui. E aqui eu tenho essa característica de que ele me dá diversas resoluções, na maioria das imagens. Tem algumas imagens que já são, por exemplo, um gráfico que foi feito para a internet e a resolução deles de repente é baixa, então não tem disponível para outro tamanho, tá? Mas, então, você vem e olha quais os tamanhos que ele está e você pega a maior resolução, tá? Ah, professor, mas eu não vou trabalhar com 4.000 pontos. Tudo bem, você não vai trabalhar com 4.000 pontos. Mas você tem espaço para armazenar isso? Tem, então coloca lá. Porque você não sabe qual pedaço da imagem que você realmente vai usar. Tá? De repente, o que você quer usar é só esse pedaço aqui, quando aparece a face do nosso animalzinho. Né? Então, de repente, eu pego no maior resolução, que quando eu cortar, né, e nós vamos ver como que eu processo isso, eu pego um tamanho que vai ser o quadro que eu quero, e aí depois eu jogo ele para a resolução que eu vou trabalhar. Tá? Que é a resolução que eu vou usar no meu trabalho de mídia. Mas na hora de pegar o original, o material bruto, você pega o máximo de informação que você puder, que de repente você vai precisar daquela informação em algum lugar. Tá? Então era só essa lembrete aqui. Tá? Por exemplo, nesse caso, se eu for baixar essa foto para fazer algum trabalho com ela, eu vou baixar na resolução original. Tá? Eu faço na resolução original, depois eu trabalho com ela à vontade e faço as reduções que eu precisar fazer. Tá? Então, basicamente, era isso aí que a gente tinha para ver. Voltando aqui, eu vou usar o GIMP para poder analisar a questão da resolução. Tá? Então, eu tenho a seguinte questão aqui. Espero que esteja certo o gráfico. Eu peguei e carreguei, baixei e carreguei aqui no GIMP as três versões. Essa aqui é a versão de mais baixa resolução, essa é de resolução média e essa é de resolução mais alta, fina. Tá? O que eu fiz? Essa aqui era originalmente 500 pontos, mais ou menos, essa aqui era 1.000 e poucos pontos e essa aqui era originalmente 4.200 pontos. O que eu fiz foi redimensionar todas elas para o mesmo tamanho da imagem original. Tá? Depois eu dupliquei a original e coloquei as camadas média e grossa em cima dela, chamei a original de fina aqui. Tá? Então vamos dar uma olhadinha nessa coisa aqui. Ó. Se eu pegar e ativar aqui a minha camada grossa, tá? Então olha aqui, aqui é camada fina, resolução fina, e aqui é resolução grossa. Olha como que eu perdi qualidade de imagem. Tá? E se eu ativar aqui a minha camada média, então eu tenho aqui a camada grossa, aqui a camada média e aqui a camada fina. Né? Então, aparentemente, não tem grandes perdas. Aparentemente, nessa parte aqui não. Tá? Aqui tem uma perda mais sensível. Mas é só aparentemente, porque quando eu desço aqui, ó, e eu vejo essa penugem, as partes mais claras, tá, tendem a ficar meio exagerada. Olha aqui, eu vou esconder a média. Olha essa plantinha aqui embaixo e a penugem aqui, ó, tá? Vou esconder a média. Vê como que ela fica mais suavizada. Tá? Então, eu tenho uma perda razoável de informação aqui. Para ter mais clareza do que eu estou falando, olha aqui. Aqui é a fina e aqui é a média. Olha só como que fica o pelo na fina e o pelo na média. Fina, média. Tá? Como ele não consegue saber qual a cor que ele vai usar, ele pega uma média das cores lá, então ele tende a pegar a que é mais branca. Tá? Eu fiz isso aqui sem usar nenhum algoritmo de suavização. Tá? O que acontece quando eu simplesmente vou lá e amplio a imagem no meu programa de exibição. Ele normalmente tende a fazer essa ampliação da forma mais rápida, ou seja, com o algoritmo mais simples que ele tiver, e portanto dá esse resultado aqui. E se eu for olhar aqui na divisa entre a média e a grossa, tá? Vou desligar a média aqui para ver a fina embaixo e a grossa em cima. Ó. Fina, grossa, tá? Fina aqui. Então você vê que é uma perda brutal de informação.
e de qualidade de imagem também, né? Então, Ctrl Shift J, então está aqui, ó. Aqui está com a imagem grosseira, praticamente eu não percebo muita diferença, a não ser que eu desative aqui, aí eu vejo que tem um refinamento da qualidade, né, das bordas aqui. Olha lá o galho como é que ficou triste. A planta ali embaixo quase não dá para perceber muita diferença não, mas tem alguns detalhezinhos que ela fica bem grosseira a imagem. Vamos tentar a média a diferença vai aparecer aqui, ó, nessa linha aqui, e aí a gente vê que tem, sempre a cor mais clara tende a aparecer mais conforme eu baixo a resolução, e aí estraga bastante a minha imagem, tá? Bom, então praticamente é isso que a gente tem para ver de resolução. Então vamos ver agora, eu vou fazer as operações básicas de processamento de imagens fotográficas, e eu vou fazer vou trabalhar com a imagem de mais baixa resolução e de mais alta resolução para a gente ver o resultado que a gente obtém com as duas, ok? Muito bem, eu vou então fazer as duas operações básicas que se faz em fotos para preparar o material para um trabalho de multimídia, um trabalho de mídia, tá? Basicamente, as duas operações que a gente mais faz com frequência é enquadramento, é escolher o quadro que eu quero que apareça na minha imagem, e o ajuste da resolução. Uma terceira melhoria que você pode fazer é melhorar a qualidade da imagem, brilho, contraste, tonalidade de cor, essas coisas assim, tá? Mas o mais básico mesmo é fazer o enquadramento e a resolução. Para isso, eu vou então trabalhar de novo com o meu GIMP. Então vamos lá, está aqui o meu GIMP. Eu já carreguei aqui as duas imagens. Está aqui a imagem de menor resolução, 594x480, e está aqui a minha imagem de maior resolução. Para facilitar de eu pegar o mesmo quadro nas duas imagens, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar as duas imagens para encher o quadro, encher a tela. Então, encheu a tela aqui e encheu a tela aqui. As duas imagens estão com o mesmo tamanho, basicamente, tá? Agora eu vou tentar pegar o mesmo quadro. Então eu vou fazer agora quando eu pegar esse quadro aqui, por que eu estou fazendo esse enquadramento? Eu estou fazendo esse enquadramento porque a minha imagem tem uma resolução do original. E eu vou trabalhar numa mídia que vai trabalhar com uma resolução lá do padrão de tela que eu estou usando. Vou usar aqui que eu vou jogar ele para HD, ou Full HD. Então eu tenho que pegar uma proporção de 9 na vertical, 16 na horizontal, tá? Então eu vou pegar aqui a minha ferramenta de seleção retangular e eu vejo aqui que ele tem uma possibilidade de fixar a razão da imagem, né? A razão de tamanho dela. Aqui eu escolhi 16 por 9, eu posso botar ele na vertical, 9 por 16, ou 16 por 9, que está aqui nesse formato. Isso significa o quê? Quando eu fizer uma seleção aqui, ele vai fazer essa seleção sempre mantendo a proporção de 16 por 9, né? Porque está na horizontal. Aí eu vou chegar aqui, vou pegar aqui em cima, só para poder, que eu fiz errado, você pegar aqui, ó. Pega aqui esse quadradinho, fixa aqui, pega o quadradinho da ponta aqui e joga ele aqui. Então, estou pegando o quadro que pega toda a largura da tela. Agora eu vou fazer o seguinte, eu estou cortando as pernas do Bambi aqui e está sobrando uma imagem cá em cima. Então eu vou tentar descer ele um pouquinho aqui, de forma que, para tentar fazer mais igual, eu vou colocar a emenda aqui do terço na grade, tá? Em cima da orelha do Bambi, tá? E acima do chifre da mamãe Bambi aqui, tá? Aqui eu vou acertar a minha resolução para pegar a largura toda. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu ainda estou cortando a perna do Bambi, mas pelo menos agora eu não estou sobrando área de vegetação lá em cima. Eu vou fazer esse quadro aqui mais para facilitar a questão de eu fazer o mesmo corte, o mesmo quadro nas duas imagens, tá? Eu poderia fazer um outro quadro ser interessante para mim, para minha produção, eu pegar outra coisa, mas vou pegar isso aqui. Repara que aqui eu tenho um detalhe interessante nessa
nessa seleção que eu fiz. Eu estou usando aqui uma regra dos terços. Tá? Eu tenho várias regras aqui de guia, linhas centrais, tá? Terço, que era a que eu estava usando, regra dos quintos, que divide a tela, a área que eu vou selecionar em 5 partes, e as seções áureas. Isso aqui é tipo assim, o maior está para o menor, assim como o maior está para o todo. Tá? Aí, essa é a tal das secções áureas. E linhas diagonais aqui. Tá? Qual é o barato desse negócio de linhas aqui? A questão é como você organiza a cena para que tenha destaque. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho uma linha de atração, que é essa diagonal aqui, tem uma outra diagonal aqui, ó, que pega da anca da mãe até a barriga do filhote. Tá? Então, isso aqui são linhas de destaque. No caso, essa linha principal aqui está pegando a cabeça das duas, então está uma boa diagramação. Outra coisa é que onde eu tenho um cruzamento são pontos focais. Então, a regra mais comum que você vê o pessoal usar é a tal da regra dos terços, que diz o seguinte: você coloca o ponto, o objeto que você quer chamar atenção, nos encontros, no cruzamento das linhas. Eventualmente, você explora uma linha. Nesse caso aqui, eu estou colocando as duas cabeças próximo ao encontro, então eu estou chamando atenção para as duas cabeças aqui, e ainda dando um destaque para o pescoço do Bambi, que está na linha do terço aqui. E também a anca dos dois está aqui no terço, então isso chama a atenção da vista na hora que a pessoa observa. Tá? Vou tentar jogar essa mesma coisa aqui lá no outro desenho de alta resolução, que é esse aqui. Então vou pegar aqui minha seleção, vou tentar ampliar aqui até que ele chegue na grade, trazer aqui para a posição. Estou colocando esse ponto aqui, estou colocando ele na grade, em cima da orelha, alinhado com a orelha do Bambi. Pronto, ficou na posição. Agora eu só tenho que acertar aqui, para ele encaixar aqui na borda. Dificuldade de mexer o mouse. Deixa eu tentar aqui uma posição melhor para eu refinar. Pronto, aqui está melhor. Mas mesmo assim eu estou com dificuldade. Pronto, coloquei e vou pegar o de cá e fazer a mesma coisa. Pronto. Então está lá em cima da grade, na orelha do bicho. Tá? Então praticamente os dois quadros estão com a mesma posição. Tá? Então está aqui a seleção e a seleção de cá. Então agora eu vou fazer imagem, cortar para a seleção. Então eu mudei o enquadramento da imagem, vou fazer aqui imagem, cortar para a seleção. Então mudei o enquadramento da imagem. Se eu fizer Ctrl Shift J agora, para ele ficar ocupando a largura da tela aqui, Ctrl Shift J, tá? Então eu tenho basicamente o mesmo quadro nas duas imagens. O mesmo quadro nas duas imagens. Tá? E agora eu posso fazer o seguinte: o tamanho deles, esse aqui é 594/334, enquanto que esse aqui é 4.199 por 2.363. Tá? Mas eu não vou trabalhar com isso aí, eu quero fazer um trabalho para Full HD. Tá? Então eu tenho que mudar a resolução. Então eu venho aqui na imagem, redimensionar imagem. Quando eu venho redimensionar imagem, ele está aqui com uma âncora, tá? Uma corrente, que está amarrando as duas medidas. Se eu mudar uma medida, muda automaticamente a outra. Se eu soltar isso aqui, mudar uma medida, não muda a outra. Tá? Então vou botar aqui com a âncora, com a correntinha, e vou botar aqui 1080, que é resolução de Full HD. Então automaticamente ele ajustou em cima. 1919 é praticamente a mesma coisa que 1920. Tá? Então vai me dar um Full HD. Eu vou redimensionar aqui a qualidade. Naquele vídeo anterior eu tinha colocado qualidade nenhum, quer dizer, eu não estou usando nenhum processo para poder melhorar ou refinar na hora que eu mudar a resolução. Aqui eu vou deixar na cúbica, que ele vem como padrão. Tem outros dois modos, mas tem modo bilinear, no ralo e low ralo, tá? Mas eu não vou experimentar isso agora, vou simplesmente usar a cúbica aqui e vou mandar redimensionar. Então essa imagem, que era a imagem vinda da resolução mais alta, está aqui o que ele fez. Ctrl Shift J. Então ele redimensionou, estava com 4 e cacetada, foi para 1920. Então está aqui, ele em resolução de Full HD. Tá? Agora vamos no outra foto. A outra foto é essa aqui. Originalmente ela tem perto de 600 pontos
na horizontal. E eu vou passar para 1900, quer dizer, eu vou triplicar ela aqui. Ela está com 334 na vertical, eu vou passar para 1080, então vou mais que triplicar, né? Então vamos lá. Imagem, redimensionar imagem, deixa ligado aqui, vem cá e coloca 1080, 1080. Lá em cima passou para 1921, tá vendo? A resolução aproximada está certa. 1919 numa, 1921 na outra, tá? Tá perto de 1920. Ok, redimensionar, vou manter a cúbica aqui e redimensionou. Tá? Como agora eu ampliei, então ela ficou maior do que a tela, Ctrl Shift J para ficar no tamanho da tela. Então essa aqui é a imagem ampliada da imagem que era menor, foi cortada e ampliada, e essa aqui é a imagem que era maior, tinha mais qualidade, ela foi cortada e depois reduzida para ficar no tamanho de Full HD. Tá? Então basicamente aqui eu ainda não tenho muita percepção visual para poder dizer o que está acontecendo aqui. Detalhe, eu esqueci de duplicar a imagem, tá? Então essa aqui eu não posso pegar e mandar gravar, porque senão eu estrago o meu original que eu tenho lá. Vou fazer o seguinte aqui, vou duplicar essa imagem, Ctrl D, vou duplicar essa imagem, tá? E essa aqui eu vou fazer o seguinte, vou fazer um Ctrl A, que selecionou tudo, um Ctrl C para copiar, vou na outra imagem e vou fazer aqui, ó, editar, colar como nova camada. Tá? Então eu coloco nova camada aqui. Tá. Isso aqui é o nome da camada, né? O nome do arquivo. Tá? Aqui é a camada colada. Tá? Pois bom. Então só para a gente poder ver o que aconteceu em termos de qualidade. Vou pegar para ver esse pedaço aqui, ó. Mas o que eu estou vendo agora? Estou vendo a camada colada, que é a camada que veio da imagem de baixa resolução. Aí eu apago aqui e eu vejo a imagem da camada de alta resolução. Baixa resolução, alta resolução. Tá? Então, mais uma vez eu tenho aqui a percepção da qualidade alta ou baixa que eu tenho aqui. Tá? Detalhe, as minhas duas imagens estão com o mesmo tamanho. Né? Basicamente, 1921 para 1919 por 1080 de altura. Então as duas imagens que eu olhar aqui, as duas imagens vão gastar a mesma quantidade de memória. Tá? A mesma quantidade de memória, não faz diferença. Olha aqui, a imagem de baixa resolução está dizendo que gasta 23 MB, enquanto que a imagem de alta gasta 116 MB. Para poder armazenar a imagem no disco. Tá? Então aqui ele me dá a quantidade de bytes que eu vou gastar para gravar essa imagem no disco, e a outra imagem eu vou gastar uma quantidade bem menor, 23 MB para 116 MB, dá mais de 4 vezes, umas 4 vezes e meia, quase 5 vezes o tamanho de um arquivo para o outro arquivo. Tá? Pois bem, então agora eu posso exportar isso aqui e usar lá na frente. Professor, mas tem alguma coisa que eu possa melhorar mais aqui? Ó? Primeiro eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou tirar essa camada colada aqui, que eu já vi qual foi o resultado, vou ficar só com a camada de alta resolução que está aqui embaixo. Eu posso melhorar isso aqui? Pode. Vem aqui em cores. Tem dois brinquedos aqui que eu sei que o pessoal gosta de trabalhar com ele. Tá? Tem vários que você pode trabalhar uma parte de cada vez, mas esse aqui é bem legal. Levels, ele mostra aqui um gráfico mostrando quanto de cor tem em cada pedacinho ali. Tá? Você vê que a parte branca, tá, ele está vindo aqui até, e a parte escura está aqui, começando aqui embaixo. Tá? Normalmente o que a gente faz aqui, puxa esse triângulo aqui até começar a parte escura. Tá? Então isso dá uma melhoria um pouquinho na imagem. Tá? E aqui normalmente eu puxo isso aqui até a hora que começa a cor branca. Tá? No caso aqui, como ele já está vindo lá no começo, então ele não adianta muito, ele já está na posição, não adianta eu trazer aqui, você vê que a imagem está estourando, ficando muito clara. Tá? E tem aqui uma coisa que é o gama, basicamente, que é essa aqui do meio. Você pode pegar e fazer os tons médios, desviar mais para o lado escuro, mais para o lado claro. Tá? Então você consegue aumentar aqui o contraste e com isso inclusive mudar o clima da imagem, se ele está uma imagem noturna, vamos dizer assim, ou uma imagem a pleno sol ou com uma explosão de uma bomba nuclear. Tá? O zero aqui
é a imagem. Opa! Ah, tá, joguei lá para o outro lado. Não é 0 não, é 1. Aqui é 1. Tá? O 1 é o normal aqui, tá? Então, o normal aqui. E outra coisa, ainda posso mexer, eu mexi que foi no nível de entrada, eu posso mexer também no nível de saída. Se eu quero que a foto fique, que a saída fique mais clara, tá? Então eu trago para cá. Se eu quero que a imagem fique mais escura, eu trago esse para cá. Tá? E aí você consegue fazer uma mudança de qualidade da imagem. Tem um site de fotos de aves, que eu de vez em quando coloco umas fotos lá, várias vezes colegas lá já falaram para mim assim, você quer que eu melhore a imagem para você? Eu falei, não, quero que a imagem fique do jeito que está. Né? Eu gosto da imagem do jeito que a máquina captura. O pessoal tem mania de sempre dar uma melhorada na imagem, coisa e tal, porque a imagem está muito assim no passado. Tá? Tem gente que gosta, eu não gosto, mas isso é preferência pessoal minha. Bom, vou deixar aqui então a saída dele um pouquinho mais clara, para ter um pouquinho mais de contraste. O gama aqui, aconselho que você nunca aumente ele demais, tá? Vou aumentar ele aqui um pouquinho, mas nunca passe de 20%, tá? Mais do que isso ele começa a ficar realmente esquisito, ó, 30%, 15%, subiu 15% ou reduzir 15%, tá? Não aconselho você descer demais, nem subir demais, a não ser que você queira algum efeito bem dramático, tipo assim, fazer parecer que uma bomba atômica estourando, coisa e tal, aí você vai para aquele lado ali. Tá? Se você quiser fazer noturno, você pega e baixa bastante aqui que ele aparece. Bom, então isso aí são as operações básicas, as duas primeiras operações que a gente sempre tem que fazer, enquadramento e resolução. E a segunda, a terceira, eventualmente, que é menos frequente um pouco, é você dar uma melhorada na qualidade da imagem, que eventualmente você pode usar também para poder fazer a imagem ficar uma aberração, de acordo com o que você quer fazer no seu vídeo. Uma outra coisa que eu posso fazer aqui, que eu falei que tem 2 brinquedinhos, eu mexi no level, né, nos níveis. Agora vou pegar a curva. Esse aqui no outro dia eu vi o pessoal brincando na sala de aula. Esse aqui é muito interessante. Você vai e mexe com a curva de saídas, tá? E aí ele fica... Você consegue fazer coisas bastante curiosas aqui. Por exemplo, olhando aqui agora, parece que é uma colagem, que os animais estão colados sobre... A imagem dos animais está colada sobre a imagem do fundo. Né? Dá um realce dele aqui. Tá? Redefinir para voltar. Ok? São os brinquedinhos que a gente tem. Então, basicamente, esse é o nosso tutorial hoje de como fazer a preparação de uma imagem fotográfica. E a parte realmente de aquisição da imagem basicamente mais os conceitos de você sempre aproveitar o máximo que você puder para pegar o máximo de informação, né, na foto, pegar a maior resolução possível, a melhor qualidade que o seu equipamento puder lhe fornecer, porque depois você tem mais informação para você poder trabalhar lá na sua produção, ok? Um abraço.